Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo de exercício, né? E com isso nós temos o exercício 18. Então vamos para a proposta. A proposta dessa vez é a seguinte, eu irei ler aqui o enunciado. Construa o código-fonte de um programa com o uso da linguagem programação C que solicite ao usuário o fornecimento, através da entrada padrão, dos elementos de um vetor de inteiro não nulos. O fornecimento do valor zero indica que todos os elementos contidos no vetor já foram informados. O armazenamento do vetor deve utilizar um mínimo de memória necessário. Posteriormente, o programa deve solicitar o fornecimento de um valor inteiro não nulo, o qual, caso pertença ao vetor informado, deve ter sua primeira ocorrência removida do vetor em questão. Após a manipulação descrita, o vetor deve ser apresentado na saída padrão. O programa deve se utilizar de modularização, né? Tem um detalhe aqui, né? Um alerta, né? Quando os elementos forem inseridos ou excluídos do vetor, que é o que nós iremos fazer aqui, né? Através desse exercício, o tamanho do vetor deve ser reajustado de acordo com a quantidade atual de elementos nele. Então, né? Só para ter um exemplo, eu trouxe aqui, né? Aqui, primeiramente, nós temos que requisitar do usuário números, né, para compor o nosso vetor de inteiros. Aí no exemplo aqui o usuário forneceu 1, 2, depois ele forneceu o valor 3 e por fim ele forneceu o valor 0 para indicar que é o fim, ele não quer mais adicionar nenhum inteiro ao vetor, né? Isso aqui o 0 é o valor que nós temos como referência para isso, né? Então nós criamos um vetor, né, com esses com o espaço necessário para esses três inteiros aqui. E depois a gente pede ao usuário um valor que a gente quer retirar desse vetor. No caso aqui o usuário deu o valor 1, ele quer retirar do vetor. Então, né, como resultado, ficou um vetor somente com o valor 2 e 3. Né? Já que aqui ele tinha fornecido 1, 2, 3. O 0 é somente para indicar que não ia mais contar, não ia mais querer colocar mais elementos no vetor. E aqui, com isso aqui, eu digo que eu queria retirar o valor 1, por isso ficou somente 2 e 3. Então esse é o exercício que eu peço para vocês fazerem. Então pause o vídeo, tentem fazer aí, utilizando modularização, né? E deixa eu botar aqui o enunciado e compreendendo todos os requisitos que estão descritos aí. Então vamos lá. Em relação a como o exercício deve ser feito, quando eu botei esse alerta aqui, quando os elementos forem inseridos, o tamanho deve ser reajustado de acordo com a quantidade atual de elementos. Isso nos remete à ideia de alocação dinâmica de memória. E é basicamente o que nós vamos utilizar aqui, certo? Para fazer isso. Aí como é que seria isso? Tenho aqui uma proposta de resolução que eu irei demonstrar para vocês. Então vamos lá. Primeiro, inclusão das bibliotecas, né? As bibliotecas padrões, stdio.h, stdlib.h. Aqui eu estou definindo uma constante, né, que vai ser usada, uma macro, que ela tem o nome true e tem o valor 1, certo? Eu vou usar ela mais para frente. Aqui, como pede, né, o exercício pede que você utilize modularização. Eu criei uma função, né, que depois criei o protótipo da função, que depois eu vou fazer o corpo dela, né, que vai ser remover elemento, né. Eu não pedi isso no exercício, pedi que fosse removido algum elemento que o usuário quisesse do vetor. No caso aqui o elemento seria 1, que o usuário quis retirar do vetor. Então eu tenho uma função para isso. Aí eu vou passar um ponteiro para inteiro que vai referenciar o meu vetor, né, que é o meu vetor em si, que é o endereço do primeiro elemento do vetor, para ser mais exato. E eu tenho outro inteiro que eu vou precisar, que é a quantidade de elementos que tem esse vetor de inteiros. E esse outro inteiro aqui é que vai me dizer qual elemento que é para ser retirado. No caso lá de cima foi 1, o usuário requisitou o valor 1, então o 1 entraria para cá, né, na chamada da função. Então beleza, depois eu mostro como é que isso aqui foi implementado, sim. E a intenção é que
Se for possível remover o elemento, ele vai retornar um valor 1 como resposta. Se não for possível remover o elemento, por exemplo, quando digamos que o meu vetor de elementos seja 1, 2 e 3, só que eu peço para depois, né, o usuário quer retirar o valor 4. Ora, não tem valor 4, então não vai ser removido nenhum elemento. Então aqui vai ser retornado 0, por exemplo. Ok? Então vamos lá, aqui tem a main, né? O bloco principal. E tenho aqui um ponteiro para inteiro, chamado vetor, que eu estou colocando o valor null nele, né? Ok? Variável auxiliar aqui i para ser usada dentro do loop. Number e length, né? Length é comprimento em inglês. Eu vou usar elas depois, né? Então vamos lá. Primeiramente, né? Eu vou pedir ao usuário entre com os elementos do vetor de inteiros, né? Que eu peço. Esse é o primordial inicialmente. Entre com os elementos do vetor de inteiros não nulos e o fornecimento do valor 0 indica que todos os elementos contidos no vetor já foram informados, ou seja, né, o 0 indica o final dessa sequência aqui. Eu vou informar o valor 1, ele armazena o valor 1. Informar o valor 2, ele armazena o valor 2. Informar o valor 3, ele armazena o valor 3. O 0 somente indica que parou a contagem, não vai ser mais adicionado nenhum elemento mais no meu vetor, certo? Então, para isso, como é que eu faço, né? A abordagem que eu escolhi aqui foi a seguinte: eu entrei dentro do for, usei a variável i, atribuí ela a 0 e a cada interação eu fui incrementando ela, certo? E além do mais, a condição aqui eu sempre coloquei ela verdadeira, né? True. Que true, né? Foi o que nós criamos aqui como uma constante, é o valor 1. Então esse for aqui vai rodar indefinidamente. Né? Por isso que tem dentro dele uma condição que tem um break, né? Que é a única condição de parada desse for, né? Que é importante colocar para esses casos. Então vamos lá, né? Para o que está acontecendo. Eu vou ter um loop aqui. O que vai acontecer? Eu vou pedir para o usuário informe um número, o número para compor o vetor, certo? E beleza, eu estou pedindo informe o número 0, né, a princípio. Aí depois informe o número 1, informe o número com índice 2, informe o número com índice 3. A cada interação vai ser perguntado dessa maneira ao usuário. Beleza, né? Peço para ele informar o número correspondente, ele informa esse número e o scanf atribui o valor à variável number, né, que está aqui, o número que o usuário quer colocar dentro do vetor. Aí eu verifico, né? Lembre-se que eu tenho que saber se o number ele é igual a 0. Porque se for igual a 0, quer dizer que o usuário ele não quer colocar mais elementos dentro do vetor. Essa é a condição parada. Então, se number for igual a 0, né? Basicamente o que está acontecendo aqui, estou negando o valor de number. Quer dizer, se number for igual a 0, ele dá um break, ou seja, ele sai desse loop, desse for, ou seja, ele não precisa adicionar mais elementos ao vetor. Entretanto, se não for, né? Então ele continua dentro do loop, né, e ele vai aqui fazer a alocação de memória para aquele espaço específico. Né? Como é que está aqui? Eu usei o realloc, né? Realloc, passei o endereço inicial que eu quero fazer a realocação, né, de memória, né, alocada, e aqui eu quero o tamanho que eu quero fazer para desse ajuste, desse realocamento de memória. Por exemplo, né, na primeira interação, digamos que o usuário forneceu o valor 2, que é um número válido e não vai entrar aqui dentro do break. Então o 2 vai para o meu vetor, certo? Então o que eu informo aqui? Tem um contratempozinho aqui, mas voltando, né? Digamos que ele forneceu o valor, então como é que está acontecendo aqui? Eu tenho um realloc, eu passo o meu vetor com o valor nulo inicialmente, né? Inicialmente ele tem um valor nulo aqui, beleza? Então quer dizer que ele vai funcionar meio como um alloc, só vai alocar mesmo. E qual é o tamanho de espaço que ele vai alocar? Ele vai alocar o i mais 1 vezes o tamanho do int, né? Por que isso aqui? Né? Isso aqui é porque i mais 1 na primeira interação vai ser
aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Então ele vai alocar aqui, isso aqui tudo vai ser 1. Então vai ser um espaço, um tamanho do valor int, que vai ser armazenado na memória. Se aqui fosse 2, seria 2 vezes o tamanho de um valor int, ou seja, caberiam 2 valores ínteres. Se aqui fosse 3 o valor, quer dizer que isso daqui estaria informando que eu quero um vetor com 3 elementos inteiros, certo? E assim por diante. À medida que o if aumentando, isso aqui vai ser realocado dessa forma, né? E isso é sempre realocado quando o number, né, o inteiro que o usuário forneceu for válido, ou seja, eu sempre vou adicionando elementos, então eu sempre vou ter que fazer esse realoque aqui, quando o número for válido, certo? Aí beleza, estou fazendo um realoque aqui e estou atualizando o valor retornado pelo realoque, né, o valor do ponteiro. Então beleza, aí é claro, né, essa realocação de memória ela pode não ser, como eu estou aumentando a memória, né, a cada interação, a memória alocada, pode ser que não tenha memória disponível. É meio difícil isso acontecer, mas é importante a gente verificar, né? Então a gente verifica assim: se o valor de retorno aqui for nulo, né, se o valor for nulo, ou seja, se vetor negado, né, se vetor negado, então se vetor for igual a nulo, é a mesma coisa, entraria aqui. Então o que eu faço? Eu dou um print, né? Desculpe, não temos mais memória disponível, não tem como alocar memória, certo? E depois dou um exit, né, para finalizar a execução do programa, porque não tem mais o que fazer, né? E se eu não tenho memória suficiente, eu não tenho como continuar a execução. Porém, se deu certo, né, o que eu faço? Eu pego o valor de number, né, que foi o que o usuário colocou, e vou atribuir ao meu vetor na posição correspondente, certo? Eu vou fazer isso a cada interação, até que o usuário digite o number igual a 0 e aqui eu saia desse for pelo break. Beleza, aí saindo do for, né, o for acaba aqui. O que acontece? Eu tenho a minha variável length, né, que quer dizer comprimento, que é uma variável que eu criei para armazenar o comprimento do meu vetor. E após a execução do for, o valor de i, né, que estava sempre incrementando, vai ter exatamente o meu comprimento do meu vetor. Se eu forneci 5 elementos aqui, se o usuário forneceu, né, 5 números inteiros aqui, então o length aqui no final, o i, vai ter o valor 5, certo? Que é o meu comprimento do vetor. Então eu estou atribuindo aqui. Então tranquilo, né? Depois, como o exercício pede, eu vou pedir para o usuário um elemento para o remover, certo? Só que, como o exercício também diz, o elemento não pode ser vazio, não pode ser, aliás, não pode ser um valor zero. Por quê? Né? Porque não tem valores zeros no meu vetor, né? Porque o zero indica a saída aqui, o zero indica que não é para mais colocar inteiros no meu vetor. Então beleza, aqui eu estou fazendo essa restrição, né? Eu estou pedindo um elemento para remover, estou lendo esse elemento, e eu vou fazer isso até que o número informado pelo usuário seja diferente de zero, né? Enquanto o número for igual a zero, né? Nesse caso aqui, enquanto o número for igual a zero, então eu vou sempre continuar pedindo para ele o número. Eu vou sempre continuar pedindo para ele, porque eu não quero o valor zero. Aí uma vez que o usuário digitou o valor e não for zero, ele sai do while aqui e continua a execução. Então na execução, o que acontece? Estou fazendo assim, fazer o if, né? Se, primeiramente, né, deixa eu demonstrar isso aqui. Aqui eu estou executando uma função, a função lá de cima, remover o elemento. Qual é o elemento, né? O elemento vai ser o valor que está em number, que foi o que o usuário me mostrou aqui, no vetor de inteiro chamado vetor. E qual o comprimento desse vetor? É o comprimento length, né? Que eu também já tenho o valor aqui que foi atribuído aqui em cima, né? Então estou chamando essa função aqui, e lembre-se que essa função, ela, né, para remover o elemento, ela
retorna um valor inteiro. E esse valor inteiro que eu fiz aqui, ele vai retornar 1 caso o elemento tenha sido removido, e vai retornar 0 caso o elemento não tenha sido removido, ok? Então, né, como vocês sabem, se ele retornar o valor 1 aqui, quer dizer que ele vai entrar dentro desse if, porque o 1 é interpretado como uma condição verdadeira, certo? E se ele retornou 0, né, quer dizer, se ele não conseguiu remover o elemento, então ele não vai entrar dentro desse if, ele vai entrar aqui dentro desse else, na realidade. Ok? Deixa eu dar um ajuste aqui, para facilitar a visualização de vocês. Aí tá tranquilo, né? Beleza? Então, beleza. Se ele conseguiu remover o elemento, o que vai acontecer? Eu atualizo a minha variável que tem o comprimento do vetor. Ora, se ele conseguiu remover o elemento, quer dizer que o comprimento que eu tinha antes não é o mesmo. Não é o mesmo. É o comprimento, pega o comprimento menos 1. Então, eu estou atualizando aqui. Comprimento, né, length. Comprimento recebe o comprimento menos 1. O valor que ele tinha antes, só que menos 1, porque eu removi um elemento. Então, aí eu também chamo aqui, né, print. Eu printo na saída padrão, vetor de inteiros com a exclusão do elemento informado. Beleza? E aqui, né, continuando a execução, eu não vou entrar dentro desse else, eu printo, eu faço um for aqui para percorrer cada elemento e printo os elementos do vetor, certo? E, né, caso não tenha dado certo remover o elemento, eu venho para esse else e eu somente printo, né, o vetor de inteiros continua o mesmo, não foi excluído nenhum elemento. Aí mesmo assim eu printo o vetor completo, certo? Não importa se deu certo remover o elemento ou não, eu ainda printo todo o vetor. E após isso, né, como o final do bloco também está aqui, né? O final do bloco também está aqui. Após isso eu verifico se o meu comprimento da minha string for um número diferente de 0, ou seja, se tiver algum elemento da string não, perdão, se houver algum elemento no meu vetor, né, se o comprimento do vetor, né, em outras palavras, for diferente de 0, então eu faço a liberação daquela memória que foi alocada no ponteiro vetor, certo? Isso aqui eu estou fazendo, né, aqui. Nesse caso, como o bloco main acaba aqui, eu não tenho mais nenhuma execução, então isso aqui é feito automaticamente ao final do programa. Eu não precisaria fazer, mas eu achei importante fazer aqui para que vocês saibam como seria, certo? Aqui eu estou liberando a memória que foi alocada e está referenciada pelo ponteiro vetor, certo? E por fim, né, eu vou demonstrar aqui como é que eu fiz essa função, remover elemento. Ela está aqui embaixo, né? O protótipo está lá em cima, como eu havia mencionado. Então vamos lá. Int, eu retorno inteiro, removo elemento. Como eu já disse antes, né, aqui eu tenho um ponteiro para inteiro, que é o primeiro endereço o endereço do primeiro elemento do vetor de inteiros. Aqui eu tenho a quantidade de elementos que tem o meu vetor. E aqui tem o elemento em específico que eu quero retirar do meu vetor, certo? Então vamos lá, né? O que eu fiz aqui? Eu criei variáveis auxiliares, i, j, faço um for, né? For externo aqui, que vai daqui até aqui, que vai fazer o seguinte: ele vai percorrer o meu vetor, né? Tem uma variável que vai de 0 até o valor de elementos, né? Elementos menos 1, na realidade, para percorrer o meu vetor. Isso aqui vocês já estão familiarizados. Então, beleza, eu vou verificar para cada elemento do vetor, se o vetor nessa posição i em específico for igual ao elemento que eu quero remover, então o que eu faço? Eu entro dentro desse if, né? Aí beleza. O if termina aqui. Aí eu vou fazer o seguinte: eu tenho que pegar
antes de remover o elemento em si, eu tenho que pegar e fazer com que os elementos da frente venham para trás. Como é que seria isso? Seria mais ou menos assim, né? Digamos que eu tenho esse vetor aqui, que tem os valores 1, 2, 3 e 4, e o usuário escolheu retirar o elemento 2. Né? Retirando o elemento 2, o 1 continua no mesmo lugar, né? Na mesma posição, só que o 3 e o 4 eles vêm para as posições mais para frente, né? Vem mais para as posições anteriores, né? O 3 vem para cá e o 4 vem para cá, substituindo o valor 2. Né? E aqui no caso, eu teria que liberar essa memória aqui da frente, né? Esse seria a minha ideia aqui. Então, como é que eu estou fazendo isso? Esse for aqui serve justamente para eu pegar esses elementos que estão aqui na frente, nesse caso, né, o 3, e trazer para cá, e o 4 trazer para cá, e fazer isso. Por exemplo, né, a cada interação desse loop aqui, eu pego o vetor na posição J em específico, na posição a partir de onde a gente encontrou o elemento que queria remover, e eu atribuir a ele o elemento que está na frente, certo? Né? Nesse caso aqui, nessa posição aqui, eu ia atribuir o elemento que estava na posição imediatamente acima. Né? Se eu tivesse aqui, né, o vetor nessa posição J aqui, eu ia atribuir a ele, né, atribuir o conteúdo do elemento que está na frente dele, que é esse. Aí eu vou fazendo isso até o final do meu vetor, certo? Aí beleza, depois eu deixei dessa forma. Só falta liberar essa área aqui, né, que não está sendo mais usada, mas ainda está alocada, essa área aqui. Então o que eu faço? Eu faço um realloc, né, para realocar, fazer um realocamento e passo o ponteiro inteiros, né, que é o meu vetor, né, e beleza. Como eu diminuí um elemento, né, eu tenho a minha quantidade de elementos aqui do vetor, aí eu retirei um elemento. O que eu faço? Eu pego elementos menos 1, né? E multiplico para o tamanho do inteiro, né? Para que esse valor aqui completo seja o espaço total que eu quero fazer o realocamento do vetor. Então é isso. Aqui eu retorno o ponteiro, né? Resultante dessa realocação. Aí beleza, depois eu fazer esse reajuste aí para liberar a memória, eu retorno 1, quer dizer que foi sucesso, eu consegui remover o meu elemento. E é isso, né? E tem esse return 0 aqui. Esse return 0 aqui só vai acontecer se, né, ele for aqui, se o for executar todinho e nunca entrar dentro desse if, ou seja, nunca ele conseguir remover o elemento. Então ele vai vir para esse return 0 no final das contas e vai ter esse valor retornado, certo? Então é isso, eu vou mostrar agora a compilação. Eu já estou dentro da pasta aqui, já abri o meu terminal e coloquei, né, gcc resolução 1.c menos o resolução 1, né? Tá aqui, dá um enter, criou meu arquivo compilado, agora eu vou executá-lo. Deixa eu aumentar aqui. Entre com elementos do vetor de inteiros não nulos. O fornecimento do valor 0 indica que todos os elementos contidos no vetor já foram removidos. Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 0 quer dizer que eu acabei. Qual é o elemento que eu vou remover? Digamos que eu vou remover o elemento 3. Então, né, eu removi o elemento 3, então o vetor de inteiros com a exclusão do elemento informado fica 1, 2, 4, 5 e 6, ou seja, removeu o elemento 3. Mais uma vez, né, só para 1, 2, 3, 4. Né, elemento para remover, eu vou remover agora o primeiro elemento. Né, e ele removeu, né, começou a partir do 3, 2, 3, 4. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.